Fatos e lições da vida de José. Não faz muito tempo que eu preguei sobre lições de uma vida errada que podem nos ajudar a viver corretamente, baseado na vida de Sansão. Um jovem completamente diferente de José. José é um personagem bíblico que nos ensina, que Deus nos ensina por meio da vida dele de uma maneira maravilhosa. Mas eu quero, de início, dizer a você que Deus, ele não tem compromisso com o nosso bem-estar. Deus tem compromisso com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa transformação, com o nosso amadurecimento. Deus não tem filhos mimados. Os filhos de Deus são bem cuidados, mas os filhos de Deus são colocados na escola da maturidade, logo cedo. E José é um bom exemplo disso. Quando nós olhamos para a vida de José, nós encontramos um adolescente que foi vendido por seus irmãos, tirado do seu ambiente familiar, como uma mercadoria, com 17 anos. Irmãos, ser tratado como objeto é ruim. Ser trocado é ruim. E parece que isso aumenta, digamos assim, a ruína quando pessoas que deveriam carregar consigo o compromisso de nos abençoar e nos defender, decidem nos ferir, decidem nos trocar, nos descartar, nos vender. José, ele vive cerca de 13 anos como escravo no Egito. Observem que José, ele foi maltratado pelos irmãos, que o boicotavam. Ele foi traído, ele foi odiado, ele foi lançado em uma cisterna e, por fim, ele foi vendido como um escravo. Aquele moço que andava em uma túnica muito bonita, ele teve a sua túnica arrancada e foi vendido como um objeto, como uma mercadoria. E agora ele não perde a túnica, ele perde o privilégio de viver perto do amor e receber o amor do seu pai. Meus amados irmãos, mas como se isso não fosse pouco, ou não fosse muito, ele chega lá no Egito
e ele é mais uma vez vendido. Você imagina isso? Você sair de uma situação em que você vivia com o privilégio de ser amado, de ser querido, de ser cuidado, e de repente você se encontrar em uma terra distante, longe de tudo, longe de todos, e as pessoas manuseando você como se você fosse um simples objeto descartável. Você imagina isso? Mas como se isso fosse pouco, meus amados irmãos, ele é acusado na casa de Potifar de tentar violentar a mulher de Potifar. E o que é que acontece? Ele vai parar onde? Vai parar em uma prisão. Eu fico imaginando uma altura dessa, o que passava na cabeça e no coração daquele moço. Sansão não precisou de nenhuma aprovação para se embaraçar. José, ele passa pela prensa e pela graça de Deus ele não se embaraça. Mas a injustiça parece que triunfa sobre a integridade dele. Há momentos na vida que é assim. E ele vai para a prisão e ganha na prisão a simpatia do chefe. E lá, dentro da prisão, ajuda um moço com a interpretação do sonho, o copeiro de Faraó, que esquece que ele foi um instrumento de Deus para devolver a ele o sonho de liberdade. Esquecido, mais uma vez, digamos, por um amigo que encontrou na prisão. Mas o interessante é que em todas essas circunstâncias, o coração de José não azedou. Graça de Deus. Graça de Deus. José conseguiu manter-se com o coração livre, muito provavelmente pela compreensão de que Deus estava no controle de todas as coisas. Agora, o que nós não podemos deixar de enxergar na história de José é aquilo que o reverendo ele chama de triunfo da providência de Deus na vida de um homem. Meus amados irmãos, nós temos estudado e sempre Deus tem mostrado para nós. Hoje pela manhã conversávamos sobre isso quando lemos a genealogia de Jesus, que Deus é poderoso, gracioso, e em sua soberania Ele escreve certo nas linhas tortas humanas, que os seus planos e os seus propósitos perfeitos não são impedidos por conta de erros que nós homens cometemos. Quantas pessoas improváveis fizeram e fazem parte dos planos e propósitos de Deus, com os seus erros muitas vezes absurdos e com pontos em sua história que são simplesmente horripilantes. Ele é o Deus soberano e gracioso.
Se Deus nos ama, por que sofremos? Não é verdade? Muitas vezes essa pergunta bate à nossa porta. Porque coisas boas acontecem a pessoas más. E porque coisas más acontecem a pessoas que são ou que foram restauradas pela graça de Deus. Por quê? Essa doutrina, que é a doutrina da providência divina, nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, meus amados irmãos. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Deus, Ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. As provas pelas quais passamos são inevitáveis, variadas, passageiras e também pedagógicas, mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem no final. Meus amados irmãos, José, esse homem que morreu aos 110 anos como alto oficial do Egito, mas o interessante que eu fico olhando na vida de José é que ele não se encantou com as histórias e a glória deste mundo, do Egito. Ele não se encantou com isso. Mesmo chegando ao lugar de honra, ele não se confundiu. O coração de José e os olhos de José estavam postos na pessoa certa, em Deus e nas suas promessas. Então, a gente vê isso, irmãos, quando ele chega ali no capítulo 50, versículo 24, ele diz assim, ó, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe o que é que José está dizendo? Deus nos trouxe para aqui. Mas vocês estão vendo esse lugar agradável, bonito, maravilhoso? Não é este o nosso lugar. Mantenham os olhos e o seu coração, o coração de vocês fixados em Deus, porque Ele que nos trouxe para aqui, Ele vos visitará e Ele vai levar vocês para o lugar que Ele prometeu. Consegue perceber que homem é esse? Que homem é esse? Não se confundiu, meus amados irmãos, com as glórias do mundo, com a posição, não perdeu de vista a promessa de Deus, não perdeu de vista o seu maior bem. Como nós muitas vezes somos iludidos com a pequena coisa que nós ganhamos, muitas vezes. Tem gente que é pequeno demais, se ilude fácil, apenas porque conseguiu galgar um degrau na escada da vida. Pronto. Se encanta com este mundo, perde de vista Deus, perde de vista as glórias do mundo vindouro, porque o coração está pequenado. Meus irmãos, é este homem que Deus usa para nos ensinar essas lições aqui. Primeiro, muitas vezes leva tempo para ser aperfeiçoado e usado por Deus da maneira que Ele deseja. Leva tempo muitas vezes. O nosso aperfeiçoamento
e a nossa utilidade. Muitos desejam ser úteis nas mãos de Deus, mas não estão dispostos a passar pelo processo de aperfeiçoamento. E o processo de aperfeiçoamento, Deus não pega você para fazer uma viagem para um lugar paradisíaco, para lá fazer um treinamento com você. O processo de aperfeiçoamento muitas vezes acontece onde você está. Dentro da sua casa, no seu contexto real, cotidiano. É aí. A outra lição: é preciso confiar em Deus mesmo quando tudo parece dar errado e o sofrimento parece não ter fim. É preciso confiar em Deus quando tudo dá errado e o sofrimento parece não ter fim. Outra lição que aprendemos com Deus nos ensina através da vida de José: a companhia, muitas vezes a dor, escute bem isso, muitas vezes a dor é resultado de uma vida íntegra, de uma vida aprovada, de uma vida vivida para a glória de Deus. Muitas vezes a dor é resultado deste comprometimento. Outra lição que Deus nos ensina: a companhia e a bênção de Deus não impedem muitas vezes que soframos maus tratos na vida. Entenda isso. A companhia e as bênçãos de Deus muitas vezes não impedem que soframos maus tratos na vida. Com a vida de José, Deus nos ensina o que é ser um homem abençoado, o que é ser uma pessoa abençoada. Nós estamos muito amparados pelo referencial de sucesso que o mundo oferece, o referencial de bênção que este evangelho da prosperidade colocou diante de nós. Mas a história de José, por meio dela, Deus nos mostra, Deus nos ensina, muitas vezes, nos ensina sobre o que é de fato ter uma vida abençoada. Uma vida abençoada se traduz no temor da alma para com o Senhor. Se você é alguém cuja alma, o coração está mentoreado pelo temor ao Senhor, você é uma pessoa abençoadíssima. Olha para José. Ninguém está aqui, José. Ninguém. Ele diz assim: o meu Deus está. O meu Deus, Ele vê tudo. E eu não posso decepcioná-lo. Eu tenho um comprometimento com Ele. Eu tenho um comprometimento com o seu esposo. E eu não posso fazer de você um objeto. Temor na alma. Isso é uma vida abençoada. Isso é uma vida abençoada. Desprezo pelo pecado e sabedoria para viver e servir. Zelo no trabalho, perseverança em meio às provas, resistência e submissão a Deus diante da tentação. Pronto, está aí
os marcos de uma vida abençoada, de uma vida de sucesso. É isso que José mostra para a gente. Deus usa a vida de José para mostrar para a gente. Estão entendendo, meus irmãos? Outra lição que José nos ensina, ou que Deus nos ensina através da vida de José: aquele que procede com integridade estará seguro. Pode sofrer, pode ter a sua reputação estraçalhada, mas estará seguro. Eu fico imaginando o comentário que circulou naquele lugar. Vocês viram aquele hebreu rapaz que chegou aqui? Cara todo quietinho, todo habilidoso, metido a certinho, foi tentar violentar a esposa de Potifar. Você imagina? E a reputação do homem estraçalhada. Mas aquele que procede com integridade pode sofrer, mas estará seguro. O tempo vai passar e o próprio Deus se encarregará de mostrar a realidade. Se não aqui, no dia do juízo. Mas nunca esqueça: quem procede com integridade estará seguro. Outra lição? José ele nos ensina de modo prático que, a despeito das circunstâncias, todo tempo é tempo de viver para a glória de Deus. Por quê? Porque essa é a razão da nossa existência. A despeito das circunstâncias, quer esteja em liberdade ou preso, quer esteja no monte ou no vale, todo tempo é tempo de viver para a glória de Deus. Outra lição da vida de José? Não se apresse em responder com amargura e revolta o sofrimento e a maldade recebida. Entende? Não se apresse em responder com amargura e revolta o sofrimento e a maldade recebidos, ainda que seja da pessoa mais próxima a você. Não seja rápido. Irmãos, a gente vai vivendo com as pessoas, a gente vai acreditando amor, acreditando afeto, de repente a gente percebe que as pessoas, por coisas tão pequenas, tão pequenas, mudam assim, e a gente fica no canto pensando. E é preciso ter paciência, muita paciência. Não se apresse. Paciência. Outra lição de José: a consciência da majestade de Deus nos torna pessoas humildes.
E a fé na providência amorosa de Deus nos capacita a amar e perdoar. Que lição preciosa é essa da vida de José? Quanto mais consciência da majestade de Deus temos, mais pequeno nos sentimos, mais humildes nos tornamos. Quanto mais fé na providência de Deus, essa providência amorosa, mais capacidade para amar e perdoar nós adquirimos dele. E é por essa razão que nós encontramos um versículo lindo, 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 em Gênesis 50, 20. Quando o pai de José morre, os irmãos olham um para o outro e dizem assim, agora estamos fritos. Por quê? Nosso pai morreu, José agora não tem mais contenção. E ele vai nos fazer pagar tudo o que fizemos com ele. Porque ele tem condição para isso, tem poder para isso. E aí o texto bíblico nos mostra justamente isso, irmãos. Que quando se reconhece a providência divina em meio às situações mais difíceis da vida, amor e perdão fluem do coração para com aqueles que nos maltrataram. E sabe o que é que José diz aos seus irmãos? José olha para eles e tranquiliza, o texto bíblico ele diz isso, José tranquiliza o coração deles, falando para eles amavelmente, pacificamente. José diz assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ele não, como é que se diz? Ele não é 7-1 ou somebody love. Ele não é enganador. Ele diz assim, vocês intentaram o mal contra mim. Ou seja, ele reconhece a responsabilidade, reconhece a soberania de Deus, mas reconhece também a responsabilidade humana, a responsabilidade dos seus irmãos. Agora ele prossegue e diz assim, porém Deus, olha a soberania divina, Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe o que é que José está dizendo? No meio da maldade de vocês, apareceu a mão providente, perfeita e soberana de Deus. E esta mão que se apresentou, ela se apresentou para fazer o que está se fazendo hoje, usando a minha vida para preservar a vida de muita gente, inclusive a vida de vocês. Então José está dizendo o quê? Pela graça de Deus está tudo certo. Vocês não irão receber de mim maldade, vocês não irão receber das minhas mãos o mal, não. Podem ficar sossegados. Hein? Que alívio! Que alívio! Os irmãos de José. E aí eu termino dizendo que a vida de José, ela nos mostra que o mais importante na vida não é você realizar os seus sonhos, mas é recepcionar os sonhos, os planos
e os propósitos eternos de Deus e viver por meio deles. Hein? O importante na vida não é você realizar os seus sonhos. É você recepcionar os sonhos, os planos e os propósitos de Deus e viver em função deles. Isso aconteceu com José e aconteceria mais tarde com Jesus Cristo. Essas experiências provam nossa fé, mas podemos olhar para trás para aqueles que sofreram antes de nós, especialmente o Filho de Deus, e encontrar esperança pelo fato de Deus ter um plano para nós. Os nossos sofrimentos, à luz da vida de Jesus, eles não são sem propósitos. Nós podemos encontrar esperança em meio ao mais duro sofrimento que encontrarmos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa e pelas lições tão preciosas que o Senhor nos deu através da vida deste homem tão abençoado chamado José. Nos ajude para que nós possamos caminhar com submissão à sua vontade, com gratidão em nossos corações e perseverança, mesmo em meio às fases mais difíceis da nossa vida. Que não percamos de vista o Senhor. Que não desviemos o nosso olhar e o nosso coração de Ti. Para que, na luz da Tua presença, possamos encontrar o significado que o Senhor mesmo coloca em cada dificuldade que vivemos, em cada provação que enfrentamos, em cada sofrimento que experienciamos e muitas vezes nos maltratam. Que nós não venhamos ressignificar, mas que nós venhamos descobrir o significado que o Senhor mesmo colocou e coloca nas adversidades que chegam até nós. Assim, não nos perderemos nos labirintos da nossa autossuficiência e do engano do coração, antes viveremos corretamente a serviço da Tua glória, correspondendo aos Teus sonhos, aos Teus planos e aos Teus propósitos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Guarda, ajuda-nos a guardar em nossos corações. Leva-nos para os nossos lares e para uma semana nova em paz e em segurança. Que possamos encarar a vida e enxergar as adversidades com os olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.